Episódio 7 de Território Lovecraft I Am foi cheio de referências e cheio de detalhes e muito bem pensado. A gente vai destrinchar aqui algumas referências, alguns detalhes, partes da história. E olha só, é cheio de referência brasileira também. Vocês acham que eu não percebi? O Etevaldo, gente, aquele traje da Hipólita, quando ela tá lá no espaço junto com o George, tá muito Etevaldo, aqueles bambolês em volta. Teve também referência a Nazaré, quando ela tá tentando abrir o portal, fazer funcionar lá, aquela engenhoca, ela fica pensativa fazendo os cálculos, muito a nossa Nazaré. Mas falando sério, teve uma referência realmente brasileira que eu vi no Twitter. A roteirista do episódio, a Shannon Houston, falou que baseou o traje, aquele vestido longo no espaço, voando assim, na Elza Soares. É aquele vestido da Beyoncé, a personagem, não a cantora, que inclusive tem o nome por conta da cantora, obviamente. Foi mais um episódio da série em que a Misha Green explorou um gênero audiovisual, neste caso sci-fi, misturado com afrofuturismo. Não é um gênero do audiovisual, né, gente? Tem afrofuturismo neste gênero do sci-fi, já que ela já abordou o terror, já teve aventura, já teve drama, já teve, enfim, um passeio por diversos gêneros de cinema consagrados na história. E por falar nele, o episódio é todo desenhado em cima do afrofuturismo, um movimento cultural que, vou ler uma definição que a gente encontrou bem legal no GLE 10, o encontro entre a história, o resgate da mitologia e cosmologias africanas com a tecnologia, a ciência, o novo e o inexplorado. É muito interessante ver representações do afrofuturismo. A gente volta um pouco no passado, a gente vê, e vamos falar daqui a pouco dessa representação que tem muito a ver com a história, mas não é só no cinema, não é só nas séries. Nas séries, inclusive, tem, eu não lembro de muitas representações, lembro mais no cinema, mas é uma arte multidisciplinar, vamos dizer, né? Pode ter na música, a gente vê a Janelle Monáe, por exemplo, já abordou muito esse assunto no último disco dela, que também foi audiovisual, né? Não foi só no disco. Estamos longe de ser especialistas nesse assunto, no afrofuturismo, então vamos deixar alguns links aqui embaixo para vocês conferirem de pessoas que sabem falar com muito mais propriedade que a gente. Tem alguns nomes, por exemplo, Zyka dos Santos, que inclusive é daqui de Minas, é um ótimo exemplo de estética, de música afrofuturista, de, enfim, moda, de tudo, porque inclusive a Zyka é uma artista, como a Bia estava falando, é uma artista que atua em diversas manifestações artísticas, né? Não é só na música, não é só no audiovisual, não é só na moda, é tudo, é integrado, é tudo junto. Além de todo o visual, todo o contexto que a gente consegue observar claramente que tem nesse episódio em referência ao afrofuturismo, tem também um discurso que é falado quando a Hipólita tá no espaço, é um discurso muito lindo, e a gente foi buscar de quem é esse discurso. Ele tá num filme, o filme chama Space is the Place, que é uma ficção científica afrofuturista, e quem diz essas falas no filme e que é trazido para o território Lovecraft é um artista de jazz chamado Sun Ra. O Sun Ra é uma figura interessantíssima que pode ser considerado um dos pioneiros do afrofuturismo, que é um movimento que remete lá para os anos 60, mais ou menos. É sempre muito difícil datar movimentos culturais, né? Botar uma pedra definitiva e dizer, começou em tal ano, não é assim que funciona. Mas o Sun Ra é considerado um dos pioneiros do afrofuturismo, e não só, ele é considerado pelo Adili Funana, que é um pesquisador da Universidade Loyola Marymount, como um representante do Astro Blackness, porque o Sun Ra tinha toda essa pegada estética e formal, cósmica, ao mesmo tempo que estava relacionado ao afrofuturismo, porque tem tudo a ver também, né? O afrofuturismo está ligado com essa coisa cósmica também. Ele era todo diferente, tinha toda essa coisa do cósmico, porque ele mesmo se dizia um filho de Saturno. Ele acreditava piamente que ele não era da Terra, o que faz muito sentido, inclusive. Era um cara muito interessante, vale super a pena conhecer a história dele, também tem link aqui na descrição para expandir esse horizonte sobre o Sun Ra. Ou seja, tem tudo a ver com o que é essa maravilhosidade que é Lovecraft, com todas essas referências que a Misha Green traz para a série. A gente achou um trechinho do Space is the Place, e olha só que coisa maravilhosa. Põe aí, editor. The music is different here, the vibrations are different. É muito lindo a
acompanhar a jornada da Hipólita por universos paralelos. E esse episódio, afinal, fala da identidade da mulher preta. Na figura da Hipólita, a gente entende como era ser uma mulher negra nos anos 50 nos Estados Unidos e como elas eram seguradas, como toda a sua potência era sugada. É um episódio que fala sobre raiva também, tem uma abordagem muito interessante para todo mundo poder assistir, para todo mundo assistir mais de uma vez e refletir. A gente nunca vai saber o que é isso, a gente nunca vai saber expressar, a gente não faz mais do que a obrigação de ter empatia e entender. Eu quero muito indicar para vocês o canal de uma amiga nossa, que é da Carissa Vieira, que ela também está analisando Lovecraft, e ela pode expandir muito mais esse sentimento, partindo de experiências, e eu recomendo muito, espero que vocês vão lá assistir. Ao longo do episódio são introduzidas personalidades da história, da vida real, o que eu acho sensacional, de nos dar essa oportunidade de procurar saber quem são essas pessoas, quando a gente não sabe. Vamos citar algumas aqui que a gente acha importante. E o que eu achei mais da hora dessa inserção dessas mulheres, porque são pessoas, mas são todas mulheres, coincidentemente, ou não, na verdade, né? É que são histórias muitas vezes apagadas, né? Por mais que a gente tenha páginas na Wikipédia sobre a Josephine Baker, por exemplo, por mais que a gente tenha um verbete numa enciclopédia, não são histórias que ganham o mainstream, tanto que pouca gente conhece mesmo, né? Não chega, é um problema grave que tem da representação histórica dessas mulheres. É o caso da Bessie Stringfield, que aparece ao lado da Hipólita na estrada, numa motinho. Eu acompanhei o perfil da roteirista do episódio, muitas pessoas comentando, eu não conhecia a história dela, gente dos Estados Unidos, né? Porque pra gente ainda é um pouco mais distante a história dela. E eu comecei a ler, fiquei arrepiada, assim, sensacional a história dessa mulher. Quando ela apareceu na motoca, parecia aquelas motocas de policial rodoviário dos anos 50 mesmo, né? Que esse cara que usa Ray-Ban e tal. Você falou assim, não. E na hora que apareceu a moto, eu fiquei muito estranho. Falei, puta, fudeu. Porque, né, tipo, já viu no primeiro episódio que acontece quando o Tick, a Letty e o George foram abordados pela polícia, enfim. A gente sabe como é que funciona. E aí quando apareceu a motinha, eu falei, nossa senhora, agora o couro vai comer. E aí é completamente o oposto. Pode falar. Você dá uma pausa. Não, é que eu ia falar isso. Aí é completamente o oposto. É uma mulher que foi uma mulher desbravadora que atravessou os Estados Unidos e que tá dando uma força de tipo, garota, você pode e eu posso. Somos exemplos uma pra outra. É muito doido isso, porque a representação automobilística é muito vinculada à imagem do homem, né? E ela é muito libertadora sempre, né? Principalmente em moto. Não à toa a gente tem Easy Rider, que é um grande ícone desse tipo de representação, né? Dos caras livres nas suas motos e, porra, esses caras são massa. Pô, a galera assiste Sons of Anarchy que pira nas motos, né? Tipo, os caras cruzando lá a Califórnia. E aí vê a Bessie, que era uma mulher negra, num país segregado, atravessando esse país de cabo a rabo, né? De cima a baixo. Porra, não devia ser fácil pra começar, né? E é foda, assim, a gente ver. Ela foi a primeira mulher afro-americana a atravessar os Estados Unidos na sua motoca Harley Davidson. E a Bessie trabalhou como mensageira do exército dos Estados Unidos da América, levando correspondência, né? De um lado para outro e tudo mais. E enfrentava muita resistência, é óbvio. Outra que trabalhou ali pro exército foi a Josefina Baker, só que pro exército francês, porque ela se nacionalizou. Ela foi pra França. Ela foi pra França. E a primeira parada da Hipólita dentro desses universos paralelos é em cima do palco da Josephine Baker. Baker era atriz, vedete, cantora, dançarina. Ela foi a primeira mulher negra a protagonizar um grande filme, um filme de muita importância no cinema dos Estados Unidos. A Josephine teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial porque ela atuava como uma espiã para o exército francês, que era o exército da resistência antinazista. Outra personalidade em forma de personagem que aparece no episódio é a Frida Kahlo. Na hora que eu vi ela levantando com as tranças, com aquele terno assim, falando, eu era a Frida Kahlo, mas não tive muita certeza, mas depois eu vi no IMDb que era realmente. E também vi que tem um boato, não sei se é boato, como é que fala? Boato. Um boato de que a Josephine Baker e a Frida Kahlo tiveram um romance. Não tem nenhuma confirmação na biografia das duas, apesar das duas biografias falarem abertamente sobre a bissexualidade dessas duas grandes artistas, né? Tanto a Josephine quanto a Frida Kahlo.
freedom. Depois dessa passagem por Paris, a Hipólita vai para um lugar não identificado no continente africano, onde ela se torna uma guerreira. E aí aparece uma figura-chave nesse episódio, uma figura sensacional, que é a Naui. Não tem como passar batido por aquele exército de guerreiras, né? Um exército só de mulheres. E na hora veio um pouco as Dora Milaje, né? Do Pantera Negra, porque tem a ver mesmo, as duas histórias vão buscar lá nas guerreiras Ahossi, não sei se assim pronuncia, que eram guerreiras do exército do reino de Daomé, um antigo reino africano, que hoje é parte do Benin. Benin que já apareceu aqui quando a gente falou sobre o voodoo, lá no episódio 3. Confere aqui. O que é muito interessante, muito simbólico nesse momento, é mostrar como o colonialismo afetou culturas africanas. Ali tá bem explícito mesmo, né? Chegando os colonialistas batendo de frente com esse exército de guerreiras. Tem um historiador, o John Henrik Clarke, da Universidade da Cidade de Nova York, que conta num livro dele, eu me esqueci o nome do livro, mas eu vou deixar o link aqui também, que na África pré-colonial, ou seja, antes de chegar a toda a invasão, a pilhagem, os estupros dos colonizadores, os homens da África eram é difícil falar isso, fica parecendo que é um pouco de favor, né, do jeito que a gente é criado e tudo mais. Eram tranquilos o bastante para respeitar o desenvolvimento dos talentos das mulheres. A mulher ser uma guerreira não era uma... É difícil, às vezes, falar, porque hoje em dia é uma questão, né? A gente fica o tempo inteiro batendo nessas teclas, né? Tipo, a mulher no mercado de trabalho, a mulher não sei não onde, tudo mais. Então, para eles, isso não era uma questão. Depois, quando tem a invasão colonialista no continente, e aí, no caso, em Daomé, isso afetou diretamente essas guerreiras Ahossi, é que elas começaram a se despir desses costumes delas, né, da própria cultura, para adotar costumes colonizados. Por exemplo, o casamento para conseguir sobreviver. Porque os caras dizimaram o continente inteiro, né? Essa parte conversa muito com a próxima viagem da Hipólita, que ela acorda ao lado do George e finalmente tem uma conclusão. Ela finalmente consegue falar pra ele: então, você tava me segurando, eu queria ter minhas aventuras, eu tenho as minhas habilidades, mas eu fui, não sei nem a palavra, mas segurada realmente, né? Foi espremida e não pude. Eu lembrei muito do começo da temporada, quando ela quer viajar, ela quer ir visitar os lugares para colocar no guia, e o George fala que não, que é muito perigoso. Tem uma curiosidade muito legal sobre essas guerreiras, que Naui, que é o nome da guerreira que treina a Hipólita no episódio, é provavelmente a última guerreira Ahossi viva. Na verdade, agora ela tá morta, ela morreu em 79. Mas ela foi uma das últimas remanescentes do exército dessas guerreiras de Daomé. Ela dizia, inclusive, recordar das batalhas contra o exército dos colonizadores franceses, porque a última incursão, e quando Daomé se tornou uma colônia francesa, antes ainda de virar Benin, foi em 1894, é o finalzinho do século XIX, né? Tava na virada para o século XX ali. É curioso como é tão recente essa história mesmo, né? Às vezes assusta. Parece uma coisa muito do passado, e quando a gente vê as datas, a gente... é meio aterrorizante mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal de todo o território Lovecraft, mas nesse episódio me chamou mais atenção, é na maneira como a série representa os corpos. Eu tenho um olhar muito questionador dessas coisas. Eu vejo a Naui, que é uma guerreira que não tem um corpo que Hollywood prega, sabe? Se fosse uma produção que não tivesse esse olhar mais reflexivo, se fosse uma produção que quisesse reproduzir o estereótipo das mulheres, colocaria uma mulher fortona, não sei, uma mulher magra. A gente vê que ela não tem o padrão de Hollywood, sabe? É só pensar na Mulher Maravilha, né? Sim. Até quando representa lá no filme dela as Amazonas lá de Tessálida. Como é o nome daquele negócio? Tessálicos? Sei lá. Do mito lá de onde ela veio, lá na Grécia. Quando representa as mulheres, são todas padrão, né? Sim. Um monte de mulher magrinha, meio peituda assim, loirinha, a mãe dela, enfim. A gente sabe qual que é o padrão, né? Então, se a gente olha com esse olhar mais crítico, a gente vê que a série mostra uma diversidade de corpos. Eu amo como a série muda tudo do livro, muda um monte de coisa, e como ela também mantém coisas que são muito legais, como episódios dedicados. A gente já falou 1 milhão de vezes aqui, mas isso é muito da hora. Esse é o episódio da Hipólita e a Anjanui Ellis, acho que é assim que fala o nome dela. Tá maravilhosa, tá mostrando a potência dela inteira, muito da hora. Esse foi um episódio muito foda mesmo, foi muito bem feito. Sim, os efeitos especiais, tudo lindo, meu Deus do céu, queria mais.
Falar só da única parte ruim? As outras coisas a gente nem comentou muito, né? Continua a procura do livro dos nomes. Letícia tá grávida? Eu acho que não, acho que foi só... Eu acho que ela tá. E tem o Atticus descobrindo que o pai dele é bissexual também, né? E aí causa todo o transtorno, porque aí o Atticus consegue, né? Tipo, tá, então eu não apanhava porque ele tava me educando, era porque ele tinha um problema consigo mesmo, né? E aí ele meio que descontava em mim. A gente vê que a violência do Monrose está muito relacionada a pessoas que ele gosta. Quando ele está se aproximando do Sam, ele começa a maltratá-lo, então ele tem algum problema. E o Sam deixa claro que é um problema que vem de outras épocas, né? Fala, pô, toda vez que a gente tá começando o vínculo a ficar forte, você começa a me destratar. Tipo, eu tô cansado disso, né? Ele vai embora. E vai ter um episódio do Monrose. Vai ter outro? Vai ter dele, só dele. Vai mostrar lá as revoltas de Tulsa. Tô apostando, não sei. Não ouvi, mas acho que vai. E teve o único momento que a gente ficou... momento off do episódio, que foi a rapidez que o Atticus chegou lá no planetário pra ajudar a Hipólita. Eu fiquei meio chocada. Mas no fim valeu a pena, porque ele volta de outra dimensão com o Lovecraft Country. Escrito pelo George Freeman, inclusive, né? O tio dele. Aquilo foi muito legal. Foi muito legal, muito surpreendente. She's in danger. A gente tem mais um episódio que é anticolonialista, mais um, porque a gente já viu vários pontos que discutem isso, e é muito interessante ligar isso ao afrofuturismo, que é, por sua própria natureza, anticolonialista. E é isso, a gente volta semana que vem com mais um episódio de Lovecraft Country. Mas essa semana ainda tem Handmaid's Tale. Comenta aqui o que você achou desse episódio, se você amou tanto quanto a gente. Vamos continuar conversando nos comentários. Tchau! Tchau!